Queima ele, igreja. Tem que passar a luta, irmão. Tem que passar a luta. Se você não quer passar a luta, pede para Jesus te levar. Quem está entendendo, diga amém. Tem que passar a luta. Irmão, lá, só para ilustrar, lá no Pôr da Pedra, né? Eu abri a igreja lá, né? Eu, minha esposa e meu filho. Só tinha eu, minha esposa e meu filho. Eu abri esses dois joelhos aqui, ó. Não tem sequela nenhuma. Tá vendo? Eu abri esses dois joelhos. A enfermeira disse: o senhor está querendo arrumar um jeito de andar de muleta. Eu falei: não, Jesus não vai deixar. Orando, primeira parte não ficava cantando corinho, não, eu orava, né? E vinha lá o aluguel da igreja, na época, 2015, tá? Era quase R$400, o aluguel do salão. A água, usando ou não usando, era R$160. Eu me lembro tudinho na cabeça, porque eu sei o que eu passei. Quem está entendendo, igreja? Eu sei o que é dirigir uma igreja, irmão. Lá no Arsenal, a irmã Beth é testemunha aí. Entrando água para tudo quanto é canto. Você lembra disso? Água para tudo quanto é canto. Pagava o rapaz para fazer o serviço, o rapaz fazia o serviço e a água continua vazando. Vai fazer uma coisa, eu vou fazer o serviço. Quem está entendendo? Quanto é que tem que comprar de cimento? X. Telha, Y, madeira, telha a melhor madeira, Y, W, vamos lá, sobe aí, Zé Cândido, me ajuda aí, vamos lá. E pronto, a gente fez o trabalho. Mas Deus sabe, a custo de quê, né? Ninguém sabe, irmão. Eu vou ligar para São Paulo: São Paulo, ajuda a gente aqui. Não, acho que eu vim aqui e cortar minha cabeça. Não precisa falar nada para São Paulo. São Paulo não precisa saber de nada, irmão. Deixa ele bem longe. Quem está entendendo, diga aí. A gente pede para o povo daqui sabe o problema, sabe a necessidade, e o povo daqui ajuda aqui. Quem está entendendo? Então, por isso que a gente pede a oferta, né? Então, se você sentir no coração de trazer uma oferta especial, é Deus que está tocando no teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, todo mundo que faz essa prova, depois vem me contar a vitória. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando pelo Espírito Santo. Levanta na sua mão a tua melhor oferta. Depois você vai até se assustar com a bênção. Irmão, pega, você fala com uma certeza: irmão, eu conheço Deus. Eu aceitei Jesus em 1992. Eu não aceitei Jesus ontem não, irmão. Eu já passei luta, já fui chamado de tudo. Já me chamaram até de Satanás, irmão. Eu agora vou ficar choramingando. Satanás se levantou com uma fúria. Irmão, que negócio é esse? Satanás se levantou com uma fúria. Grita: queima. Vamos botar o Satanás para correr. Vamos lá. Levanta bem alta a tua oferta. É com ela que você vai alcançar a prosperidade. É com a tua oferta, viu? Trazei todos os dízimos e as ofertas alçadas. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Que negócio é esse? Satanás se levantou com uma fúria. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, eu creio. A tua palavra diz, Senhor, lá em Ageu capítulo 2, versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, e a glória da última casa, a segunda casa não, a última casa será maior do que a primeira. Eu creio, Senhor, que a glória da nossa casa, que é o nosso corpo, a morada do Espírito Santo, que enche a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, e Ele é apto para discernir a sinceridade de cada um de nós. A casa é o lugar onde Deus habita. Ele não habita em templos feitos pela mão do homem. E nós somos a morada de Deus. Que o Senhor venha morar em nossos corações, meu Deus. Venha resolver os nossos problemas. Venha curar as nossas enfermidades. Venha prosperar a nossa vida financeira. E que o diabo vá para o inferno. Amém, igreja? Coloca dentro da salva cantando: quem ajuda com alegria. Pode ligar? Pode ligar? Brilhará lá no céu. Coloca dentro da salva, bem alegre, irmãos, com um sorriso nos lábios.
quem ajuda com alegria lá no céu, com um sorriso nos lábios. Isso. E Jesus Cristo, isso, com um sorriso nos lábios. Amém. Que Deus abençoe. Irmãos, que Deus abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu creio que todos ajudaram com alegria. E quem não pôde ajudar, Deus abençoe do mesmo jeito, tá bom? Não se preocupe com isso não, tá bom? Jesus sabe onde dói e ele sabe até onde vai a sua fé. Vamos abrir a palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga: eu trouxe. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Eu quero vir com uma palavra bem simples, para todo mundo entender o recado, né? Inclusive eu, né? Porque às vezes eu pego um texto complicado que nem eu entendo. Aí o Espírito Santo tem que ter o trabalho de me revelar na hora, né? Aí eu estou dando o trabalho para Deus, né? Aí não vale, né? É bom a gente facilitar o agir de Deus e não atrapalhar. Quem gosta de atrapalhar o Espírito Santo? Só você, irmão? Quem gosta de deixar o Espírito Santo trabalhar? Agora sim. Então deixa o Espírito Santo trabalhar. Às vezes Deus está fazendo a obra no marido, a esposa começa a falar: olha, meu marido está quase aceitando, minha esposa está quase aceitando. Fica quieto, fica com a boca fechada, deixa Deus trabalhar. Quem está entendendo, diga amém. Meu filho está quase vindo, fica com a boca fechada, deixa Deus trabalhar. Quem está entendendo, diga amém. Vamos abrir a Bíblia em Lucas. Glória a Deus, igreja. O Espírito Santo, ele é quem opera tudo em todos, não é verdade? Se a gente ficar na frente do Espírito Santo, a gente se atrapalha, não é verdade? Vamos abrir em Lucas. Eu não falei o capítulo ainda não, né? Então vamos lá. Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui na igreja Pentecostal Deus Amor. Lucas, eu vou dizer o capítulo já. De Maria Paula, sob a liderança do pastor Antônio, né? Pastor Antônio é o dirigente desse trabalho, né? Tudo que vocês precisarem, aconselhamento, o anjo da igreja é o pastor Antônio. Estamos aqui só para ajudar, né? Mas ele nos dá honra a quem tem. Lucas capítulo 4. Vamos ler a respeito da tentação de Jesus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem algum visitante pela primeira vez? Tem alguém que visita pela primeira vez? Todo mundo já conhece? Vocês estão firmes mesmo, hein? Convida lá o parente, tá bom? Mas se Deus estiver fazendo a obra, fica quieto, fica com a boquinha fechada. Deixa Deus trabalhar, tá bom? Não fica também insistindo não, só chama. Quer vir? Vem. Não quer vir? Então você vem aqui e apresenta o nome da pessoa, né? Ora pela pessoa, que Deus vai fazer a obra. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos lá, Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus. O meu nome é Cooperador Péricles. Aleluia. Estamos vindo lá da cidade de Sorriso, lá do centro de Niterói. Eu cooperei hoje à tarde. E hoje à noite estamos aqui, né? Em jejum, né? Teve uma irmã que falou: irmão, pega, você não pode dizer que está em jejum não, senão não vai fazer efeito. Ah, meu Deus do céu. O pessoal ouve cada coisa aí e sai passando a notícia. Irmão, você falando, não falou, porque naquela passagem fala, né? Quando jejuares, né? Lá vai o vosso olho, mas é outro contexto. Ali é para a pessoa não ficar soltando trombeta, é diferente. Aqui a gente não está soltando trombeta, né? Aqui nós estamos dando um exemplo, porque se você quiser receber bênção, irmão, não é acordando 1h da tarde, enchendo o bucho de Toddy, pão com queijo
e pão com mortadela, não. Se você quer conseguir uma bênção, você tem que buscar a Deus. E o Senhor, ele diz lá em Marcos capítulo 9, versículo 29, que certas castas de demônios não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então a gente fala jejum, não é para soltar trombeta. Eu aceitei Jesus em 1992, irmão. Para que vão ficar falando? Eu. Se eu estou aqui até hoje é porque eu jejuo. Quem está entendendo? A mãe diz, não pode falar não, pai. Não, pai, pode falar não. Falo. A pessoa chega e fica me oferecendo um monte de coisa. Irmão, pega aqui, tem umas bananinhas aqui. Aqui tem um biscoito. Não, fica tranquilo. Aí para não fazer desfeito, para a pessoa não ficar triste, irmão, vou falar a verdade, não está... A banana está cara, bem que eu queria, mas acontece que eu estou em jejum. Pronto, falei. Quem está entendendo? Aí perdeu o jejum todo. A irmã mandou essa, irmão. Você viu tudo isso aí, sabe o que é? Falta de orientação. Ouve o galo cantar e sai distribuindo a notícia. Irmãos, quando Jesus ele jejuou, e você vai ver aqui que ele jejuou, a Bíblia diz que ele jejuou. Então, se o próprio Senhor ele diz que ele jejuou através da palavra, eu vou ficar escondendo, fazendo segredo, eu estou jejuando, não posso falar. Não posso falar assim, peraí. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos entrar no texto. A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha aí, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Você está entendendo? A própria palavra que é Jesus está dizendo que não comeu coisa alguma e estava em jejum. O próprio Deus está falando. O bonitão aqui não vai falar para não perder o jejum? Então Jesus perdeu o jejum? Vamos ver que não perdeu o jejum coisa nenhuma. E terminados eles, teve o quê? Teve fome. E estava em jejum, irmão. No deserto, imagina. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Continuando. E o diabo, o Satanás, o calça curta, né? O tinhoso, né? Levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Isso Satanás falando, né? O tinhoso, o calça curta. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O diabo falando. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Insistiu ainda. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: olha a expressão, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha o Satanás, como é que ele conhece o Salmo 91. E Jesus respondendo disse-lhe, né? Dito está: não tentará ao Senhor teu Deus.
Jesus foi lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Quer dizer, Bíblia tem que ser combatida com Bíblia. Vamos lá. E acabando o diabo toda a tentação. Sério, Lucas 4, tá certo. E acabando o diabo, versículo 13, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Está entendendo? Quer dizer, o diabo ele viu que não estava arrumando nada ali, então ele caçou a turma dele. Levanta a Bíblia, vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Vamos orar. Oh, Ramachene Bliclamanara Shene Biclamanai Rupi Kalamasubi canta meu Alamachei Torre Alamanto Rohoronchai Terri Brianda Andra Shene Biclamanara Shei Tropli Plaste Anterra Shene Mia Remenia Plácia Antuni Balamaná Ropequetinha Lécia Remenai Riachene me clama nada Xênia Torre Alamar Axene Plácia Espírito de profecia venha descer sobre nós aqui agora. Espírito de profecia venha, Senhor, nos tomar no manto, Senhor, de conhecimento da Tua palavra. Queremos entender o mistério, Senhor, o segredo que foi oculto àqueles duros de coração e aberto e descortinados para aqueles que se humilham diante de Ti. E essa é a nossa situação, Pai. Nós estamos descendo diante da Tua presença, estamos nos humilhando diante da Tua presença, para que o Senhor venha falar conosco, Pai. Sabemos que a menção da Tua palavra cura e repreende o adversário. Muito obrigado por essa promessa tão gloriosa, que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, igreja. Isso, quer glorificar? Pode glorificar, pode bater palma, pode dar glória. Quer glorificar? Pode dar glória. Irmãos, essa passagem muitos já conhecem, né? Aqui em Lucas capítulo 4, lá em Mateus capítulo 4, né? É a mesma passagem vista por uma outra ótica, né? Aqui nós vemos pela ótica judaica, né? Podemos dizer, irmãos, que o jejum ele é um artifício, é uma ferramenta que até as outras religiões usam. Se você observar, até o povo islâmico, agora mesmo foi o Ramadã, né? Tem uma semana que fizeram o Ramadã. Eu, quando trabalhava lá na torre do Rio Sul, lá no Rio, no 27º andar, tinha um cliente que ele era muçulmano. E na época do Ramadã, eles não comem nada. Desde a manhã até a noite eles ficam sem comer, né? Então a gente observa que o jejum é um costume judaico, mas outras religiões também usam jejum, né? Até mesmo, irmãos, os satanistas, né? Aqueles que adoram o diabo, né? Lá na Califórnia, nos Estados Unidos, tem a igreja do diabo, né? A igreja satanista tem. E eles jejuam. E quando eles jejuam, é para derrubar pastor, né? Eles botam a mão assim, ó, coisa horrível, ó. Eu vou fazer só para vocês verem como é que faz a mão assim, e fica assim, ó. Todos eles falam ao mesmo tempo, em jejum, para derrubar os pastores. E, irmãos, a gente tem que atacar o jejum com jejum. Quem está entendendo? Quando Satanás veio com a Bíblia, quando ele pegou lá em Salmo, não foi isso que ele falou? Salmo 91, não foi isso? O diabo, ele falou, Salmo, né? Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropece teu pé em pedra. Aí Satanás, ele abriu a Bíblia lá em Salmo 91, não foi isso, igreja?
abriu lá no Salmo 91 e, através da própria Bíblia, ele procurou tirar Jesus do propósito. Ele foi lá em Salmo 91, versículo 12, né, para tentar Jesus, né? E aos teus anjos dará ordens a teu respeito. E Jesus, ele respondeu à tentação abrindo a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então quer dizer, Jesus, ele sendo judeu e sendo tentado por Satanás, ele usou a própria palavra judaica, que naquele tempo só tinha o Antigo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. Para combater com Satanás na Bíblia. Mas quando você abre em Efésios capítulo 6, você pega lá todo o capítulo 6, a partir do versículo 10, quando o apóstolo Paulo ele faz menção à armadura de Deus, né? Tomai, pois, toda a armadura de Deus, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? E calçai os pés, as sandálias da preparação do evangelho da paz, né? Tomai o escudo da fé e, sobretudo, a espada do Espírito. Amém, igreja? Aqui é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Pode bater palmas para Jesus, porque Ele está aqui, porque Ele é a palavra feita em carne. Então você está entendendo? Para combater com a heresia, você tem que vir com a palavra. Muitas vezes eu estou caminhando ali em São Gonçalo, eu gosto muito de andar, né? E eu vejo lá muitas vezes aquelas pessoas que botam aqueles folhetos, aquela revistinha, né? É sempre de 2 em 2, fica um de um lado, outro de outro. Aí eu passo bem devagarinho para ver se ele me chama para falar alguma coisa. Eu passo bem devagarinho. Às vezes até olha assim para dizer que eu estou interessado. Mas não, eles olham para a minha cara e ele vê que não vai arrumar nada. Mas tem uns que não vigiam e chamam. Quem está entendendo? Aí começa a vir com aquela história, irmão, que Jesus não é filho de Deus, que o Espírito Santo não existe. E que Jesus e que só vai salvar 144 mil, o resto vai ser tudo condenado. Umas besteiras. Aí a gente joga a Bíblia. Espera aí, você falou 144 mil? Tá bom, então vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir juntinho a Bíblia? Vamos abrir juntinho. Lá em Apocalipse, vamos abrir a Bíblia juntinho? Lá em Apocalipse capítulo 12, vamos? Então vamos lá, vamos ver os 144 mil, vamos ver o que significa. Agora vamos abrir Apocalipse lá no capítulo 20, vamos ver lá Gog e Magog, vamos ver o que significa Gog e Magog. Aí já fica meio zonzo, quem está entendendo? Para você combater o diabo, você tem que combater na palavra. Porque Jesus, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo. Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra diz que a semente da mulher faria guerra contra a semente da serpente. E a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Vocês estão querendo que eu caia, né? O calcanhar. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Irmão, tudo isso você tem que saber de cor e salteado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Saber de cor e salteado, irmão. Se a semente da mulher, que é Jesus, não é verdade? Você pega lá em Apocalipse. Na nossa Bíblia é Apocalipse 14. Mas na Bíblia Nova Jerusalém é Apocalipse capítulo 12. Então tem que ter cuidado, né? A Bíblia Nova Jerusalém é a Bíblia que a Igreja Católica usa, mas é a mesma coisa, é igualzinha a nossa. Só vai mudar os capítulos e os livros apócrifos que eles incluíram, mas a Bíblia Católica é igual à nossa Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Então fala da mulher e o dragão, a visão que o apóstolo João teve no céu de uma mulher que estava grávida e estava prestes a dar à luz. Então nós sabemos, irmãos,
que aquela descendência que viria, que nasceria do ventre da mulher, porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, estava dizendo que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E quando nós chegamos lá em Apocalipse 14 na nossa Bíblia, e Apocalipse capítulo 12 na Bíblia dos católicos, né, diz que o dragão, ele estava com a boca aberta para devorar e tragar aquele que haveria de sair do ventre daquela mulher. Quem está entendendo? Nós sabemos que a visão é diferente de algo histórico. Você pode ter a visão de um anjo, você pode ter a visão de um anjo, mas se você contemplar o anjo do jeito que ele é mesmo, se ele descer e se revelar e dizer, olha, eu sou o anjo, todo mundo aqui morre, não fica ninguém vivo aqui, né? Os soldados, quando estavam guardando ali o túmulo de Jesus, né, quando o anjo desceu, irmão, todos eles caíram por terra. Quem está entendendo? E eram soldados fortes, eram romanos preparados, eram homens sanguinários, eram homens, mal comparando, seria o Schwarzenegger junto com aquele outro lá, aquele outro fortão, esqueço o nome dele, esses fortões aí, né? Eu nem me lembro mais o nome, né? Hulk, pode ser o Hulk também. E mesmo assim, quando o anjo veio, eles caíram por terra. Quem está entendendo, igreja? Então, visão é uma coisa, mas quando o anjo ele se apresenta mesmo, irmão, ninguém fica em pé, ninguém aguenta. Quem está entendendo, diga amém. Tem que falar assim, porque tem irmão que toda hora é anjo. O anjo cutuca no ombro dele, e irmão, se o anjo cutucar no teu ombro, irmão, você vira pó. Quem está entendendo, diga amém. Então isso é importante. E aquele fruto da mulher, a semente da mulher, viria para pisar na cabeça do diabo. Então, irmão, Satanás, quando ele falou para Jesus, olha, tudo isso é meu e tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares, Satanás, ele estava querendo distorcer a palavra, porque na verdade Deus entregou o mundo para nós, para o homem, para Adão governar, mas a queda, a desobediência abriu brecha para que Satanás reivindicasse. Quem está entendendo, igreja? É aquela história. Você é casado, mas se você não anda com aliança, qualquer um pode chegar na rua, se for irmã, pode fazer fio-fio. Você não pode nem achar ruim. Quem está entendendo, diga amém. Pode nem achar ruim. Se o irmão é casado e está sem aliança, chega uma irmã lá, né, passando assim, sensual, irmão, e olhar para trás e dar um sorriso, você não pode nem falar queimar ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Porque a pessoa se acha no direito. Quem está entendendo? E Jesus, ele estava dizendo para Satanás, olha Satanás, olha só, adorarás ao Senhor Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem está entendendo? Quer dizer, Satanás estava querendo tentar a Jesus, dizendo que ele era o dono do mundo. Olha só, tudo isso é meu, e se prostrado me adorares, eu te dou tudo, Jesus. Você não precisa passar pela cruz. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque está escrito, Jesus, né? Você não precisa, né? Eu entrego tudo para você, está escrito. E Jesus diz, olha, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Satanás queria provar a Jesus, dizendo para ele, olha, olha o se, olha o perigo do se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão, igreja? Tinha. Mas ele ia transformar a pedra em pão só para mostrar para Satanás que ele é o Filho de Deus? Não ia dar esse cartaz, não ia. Jesus, ele pode transformar a pedra até em gente, até em descendência de Abraão. Que Jesus, ele disse, olha, se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não anunciarmos,
Jesus ele disse: olha, as pedras clamarão, até as pedras vão pregar, até as pedras vão abrir a boca e vão anunciar a salvação, se não houver quem pregue. E das pedras Deus ele pode tirar até descendência de Abraão. Quem está entendendo, levanta a mão. E Satanás, irmãos, ele conhece a Bíblia, mas ele usa a Bíblia, como diz o dito popular, ele dá uma de maninho sem braço. Quem conhece essa expressão? Seja sincero, conhece? Dá uma de maninho sem braço. Ele joga verde para colher maduro. Isso eles conhecem, né? Maninho sem braço já é da nossa época, irmão Fátima. O pessoal maduro não conhece. Quem está entendendo, diga bem. E Satanás, ele conhece a Bíblia. Aí você vai ver um pastor lá mundano, geralmente é barbudo e com cafanhaque. Irmãos, eu não tenho nada contra a barba, não tenho nada contra o cafanhaque, mas todo falso profeta tem barba e tem cafanhaque. Quem está entendendo? E todo bode tem cafanhaque. Quem está entendendo? E a Bíblia diz que Deus vai separar as ovelhas dos bodes. Então, irmão, tudo isso é espiritual. Quem está entendendo, levanta a mão. E nós temos que entender que Satanás, ele para derrubar o crente, como eu falei para vocês, né, da igreja lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que fica um monte de gente lá jejuando e fazendo para derrubar pastor. A oração deles lá é só exclusiva e o jejum deles é só para derrubar pastor. Ele não fica pedindo casa própria, a porta de emprego, cura para Satanás, não. Ele pede para derrubar pastor, porque ele sabe que se não tiver quem pregue, não haverá quem ouça e quem venha a crer na palavra de Deus. Quem está entendendo, igreja? Então abra tua boca, aleluia. Lá em Joel capítulo 1 a Bíblia diz: tocai, capítulo 1 ou capítulo 2? Capítulo 1: tocai trombeta em Sião, perturbai os moradores da terra, anunciai a minha palavra, abra a boca e tá encherei. Então, irmão, se não tiver quem pregue, não haverá quem ouça e quem creia. Então a palavra de Deus, com toda a liberdade que nós temos na igreja Deus Amor. Hoje eu estava lá em Niterói, irmã Fátima, eu senti meu coração apertado. Deus é meu testemunho, eu estou em cima do púlpito. Se eu estiver falando alguma besteira, ele manda um fogo e me queima aqui mesmo. Então eu senti meu coração apertado. Sabe por quê? Uma multidão lá, e a gente olha para as pessoas, olha para a situação das pessoas, você vê que ninguém ali está salvo, porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, e nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Você olha aqueles visitantes ali, irmãos, ninguém está salvo. Quando faz o apelo, a pessoa até vira as costas para o público. Eu já vi. Fica conversando ali, só para o Espírito Santo não cutucar e a pessoa levantar a mão e aceitar Jesus. O coração da pessoa está tão endurecido que na hora do apelo a pessoa até vira o rosto. Eu já vi. Na hora da revelação fica um monte de gente ali, tudo de orelha em pé. Já viu o cachorro? Você tem cachorro, sabe como é que é, né? Fica a orelhinha em pé, né? E o rabo abanando às vezes, né? Quem está entendendo, digamos? Tudo atrás de revelação. Mas a palavra, irmãos, ela tem que ser uma palavra que venha cutucar a situação do incrédulo. Não é só oferecer casa própria, porta de emprego, cura, né? Vitória na área sentimental. É só o que se ouve, irmão. É só o que se ouve. É só o que se ouve. Ah, consegui uma casa própria, consegui um carro, consegui não sei o quê. Ih, meu filho está na faculdade. Ih, é um emprego bom. Ih, meu marido voltou para casa. Irmão, se você tivesse firme, minha irmã, ele nem sairia da tua casa. Quem está entendendo?
Então, irmão, Satanás ele usa dessas sutilezas. Ele quer mostrar que ele é o dono de tudo, mas ele não é o dono de nada. Lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz: como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitava as nações e não as deixavam ir para casa, e dizia no seu coração: subirei acima das estrelas, colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens, das bandas do norte, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando a pessoa vem para a igreja só por interesse, querendo almejar, querendo ser alguma coisa, querendo alcançar alguma coisa, você vem para a igreja para você oferecer alguma coisa. Quem está entendendo a diferença? Quando Salomão inaugurou o templo, ele apresentou um sacrifício de mais de 1000 ovelhas. Você sabe o que é mais de 1000 ovelhas sendo sacrificado ali? Ainda mais agora o preço da carne, né? E ninguém podia comer. Era matar e queimar, e é para Deus. Quem está entendendo? Mas o que aconteceu com Salomão no decorrer do reino dele? Ele se tornou o homem mais rico do mundo. A Bíblia diz que o povo dava topada na rua com pedra de prata. A Bíblia diz que o povo dava topada em prata e ninguém abaixava para pegar. De tão rico que era o reino de Salomão. E o povo também era rico, ao ponto da rainha de Sabá vir lá da África, vir lá da Etiópia, e ainda trouxe mais pedras preciosas ainda. Que a bênção de Deus é assim, irmão. Quem está entendendo? A bênção de Deus é assim. Como você vê, está cheio de bênção. Por isso o crente tem que ser mão aberta, porque quanto mais você tira e você coloca na obra de Deus, mais Deus ele vê que você é fiel, e mais Deus tem prazer de multiplicar na tua vida. Quem está entendendo? Bom, pega, você fala com uma segurança. Irmãos, eu aceitei a Jesus em 1992. Eu aceitei a Jesus, irmãos. A primeiro dízimo que eu dei foi o dízimo da minha moto que eu vendi, uma Agrale 27.5. Eu até comentei com o Célio que eu tinha uma moto, não foi, Célio? Era uma Agrale 27.5 vermelha. Era o chique da época. Na época não tinha esse monte de moto, não. Era só Yamaha, Honda. A Agrale já era coisa chique. Quem está entendendo? E eu vendi a moto na época, né? Que eu precisei vender mesmo. E dei o dízimo dobrado. Ué, mas na Bíblia não faz dízimo dobrado. Mas eu quero dar dobrado o dízimo, dá licença. Quem está entendendo, diga amém. E até hoje, irmãos, Deus ele tem me abençoado, não apenas na parte financeira. Você passa a luta, irmão Pedro? Passo e estou passando. Mas eu estou sentindo que eu estou saindo já estou com a cabeça já do lado de fora. Quem está entendendo? Deus ele nunca vai te decepcionar. Se Satanás ele oferece alguma coisa, como esses artistas aí recebem muitas vezes, mas Satanás o que ele dá com uma das mãos, ele arranca com as duas mãos, se possível arranca até com as pernas até. Ele puxa até com a perna. Quem está entendendo? Mas Deus ele nunca vai te decepcionar. E ali, irmãos, Satanás ele não arrumou nada com Jesus, né? E a Bíblia diz que por hora Satanás ele se afastou. E se você ler o texto completo, quando você abrir também lá em Mateus capítulo 4, né? Que também conta a mesma passagem, só com outra ótica, né? A ótica de Mateus é a ótica mais ortodoxa, né? Que Mateus ele era judeu e ele escreveu. Lucas ele não era judeu, Lucas ele era, né, gentio. O testemunho que ele colheu, né, foi o que ele deixou registrado, né? Então, irmãos, nunca duvide da promessa de Deus. Satanás ele pode oferecer um mundo, mas se ele não tem nada, ele não possui nada, então aquilo que ele está oferecendo é uma coisa fake, né? Usando a linguagem atual, né? É algo que não vai trazer benefício nenhum, não é verdade? Porque Deus é quem é o dono do ouro e da prata, e só Deus pode te prosperar, amém?
Creia nessa palavra. Jesus, ele venceu e você também vencerá. Fica toda a igreja de pé. Vamos orar para Deus revelar nesses minutos, né, que antecedem ao encerramento desse trabalho tão bonito aqui em Maria Paula, né? Muitas pessoas, né, já estão se unindo com a igreja, né? Alguns se unem, né? A gente tem que cuidar muito bem, né, para não assustar o passarinho, né? Deixa o passarinho comer bastante milho ali, né? Quando estiver bem gordinho, aí vai ser mais difícil dele voar e sair fora. Quem está entendendo, diga amém. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Vá orando, igreja. Feche os olhos. Espírito Santo, uma palavra viva, uma palavra fiel, poderosa mesmo, uma palavra digna de toda a nossa